Outra coisa, Ó, Marcos, já está gravando, só para ficar registrado. É o primeiro encontro para a gente poder olhar como fazer os treinos, qual aplicativo está usando e dicas de como fazer os treinos, tá bom? Então, a ideia é que agora a gente pode abrir, a gente vai conversar, tirar dúvidas. Eu estou mesmo como... A postura é mesmo de mentor mesmo, tipo, como eu vou falar da minha experiência, tanto da área de tecnologia, eu vivi durante anos na área de tecnologia, tanto a área de atendimento mesmo aos meus clientes. Eu vou falar como eu faço para atender os meus alunos, dar aula e fazer os atendimentos aqui. Então, a gente vai trocando ideia, tá bom? Vai lá, pode ficar à vontade. Você ia falar, Sandra? Eu interrompi. isso, é que eu participo de alguns grupos e nós recebemos hoje uma mensagem que o Zoom está com alguns problemas. Então, já recebi de que ele está com problemas, está com algumas falhas de segurança, tá? E que eles estão trabalhando já na solução, mas que não é uma coisa muito rápida. Então, se você quiser, depois eu coloco lá no Telegram para registrar as duas informações que eu tenho. Tá, isso veio do site deles mesmo? Olha, eu recebi... deixa eu ver aqui. Você recebeu de quem, né? Como se fosse da Anvisa. Deixa eu ver aqui. Porque eu acho que como a Anvisa está agora abriu, né, para fazer atendimentos online na parte de medicina, então veio da... Deixa eu pegar um outro que eu tenho mais fácil. Da Anvisa, eu recebi. Eu recebi também, mas está com cara de fake. Era bom investigar de verdade. Aí eu tenho um que é da Tecnoblog, que está falando sobre o problema, dizendo quais são os problemas, descrevendo quais são os problemas. Se tiver acesso, se for problema de cadastro, você usando ou não, ele vai pegar, se já teve abertura. Isso não tem jeito. Se abriu, já era. Então, tem que ver quais são os sistemas que tem. Pelo menos nós estamos usando agora, dentro do Zoom, e está sendo gravado, né? Aí tem os outros também. Agora, gente, é aquela coisa. Você pode fazer pelo WhatsApp, você pode fazer FaceTime, você pode usar o programa que você quiser, tá? O programa que você quiser. Aqueles que nunca usaram programas e têm dificuldade, aí a ideia é, aqueles que têm dificuldade vão entrar em contato conosco e aí a gente vai sugerir o mais simples, né? Os dois que a gente colocou por último lá são muito simples. Você chega lá, digita e acabou, já está lá dentro, você já está usando o sistema. Então, a ideia é facilitar para quem nunca usou, tá? Agora, é evidente que nesse período agora, sistemas abertos, que vai ter um monte de problemas surgindo, isso você não tem dúvida, né? Agora, o interessante é que, a partir da semana que vem, a ideia é estar atendendo as pessoas. Então, você, primeiro, tem que definir uma ferramenta. Aquela ferramenta é melhor que a outra. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que você tem que estar em segurança. Se você usa o Zoom e costuma no Zoom e sabe utilizá-lo, já sabe mexer automático nele, continua no Zoom. Eu nunca usei. Não, então, aí você tem algumas opções ali para você usar, tá? A dica é que você possa ficar como eu estou fazendo aqui agora. É usar o Note para que você tenha as suas mãos livres, caneta e papel na mão, tá? Porque como você vai atender, é interessante que você esteja livre. E o outro macete na hora de ver os aplicativos é você estar como está aqui agora. Você está vendo, tem uma distância aqui e tem uma distância aqui, ó, cabelo para cima e aqui.
Então, seu rosto tem que estar enquadrado e aqui tem que estar enquadrado, para você ficar sempre no centro. O macete é esse, para você ter liberdade para mexer com as mãos, porque a gente fala com gestos também. Então, esse é o macete. Tomar cuidado para não ficar assim, ó. Ficar só a cabeça. Ficar muito próximo. Então, ajeitar para você estar... Se for usar celular e nesse momento você não tem notebook, não tem problema. Use seu celular. Qual o macete? Faça uma torre na sua frente. Como eu fiz isso no passado? Não tinha dinheiro, meu notebook estava ruim, eu estava precisando mexer. Eu ia lá, colocava um livro em cima do outro, colocava caixa de sapato. Não, ninguém está vendo, cara, a sua gambiarra. Agora, o que é importante é o seu celular está próximo dos seus olhos. Ele tem que estar aqui, ó. Não é interessante ele estar embaixo, porque fica você olhando para baixo, e nem muito alto que você vai ficar aqui. Ele tem que estar próximo, no máximo, por exemplo, eu vou colocar a mão na câmera que está me filmando, tá bom? Ó, ela está aqui. Ela está na reta, ela está aqui, ó, exatamente aqui. Então, ela vai conseguir me enquadrar e fazer um quadrado bonito aqui. A imagem vai estar legal. Você tem que lembrar de uma coisa. Atender pessoas, elas só vão se transformar em um ponto se você mostrar que você tem autoridade. E a autoridade também é passado em como você está. Como você está vestido, como você está se apresentando. Por exemplo, a Sara. Sara, ela está com... Parece que tem uma luz assim, ó. Ela está iluminada. A Sandra. A Sandra está iluminada, assim, parece naqueles filmes e tal, parece até uma luz que vem do céu assim sobre ela. Não é assim? Então, ou seja, quando você for pegar o meu aqui, eu estou na minha casa, então a luz está aqui. Ela não está iluminando legal. Então, aqui vai ficar mais claro do que aqui. Mas ainda deu uma beleza. Agora, se tiver uma janela por trás de você, exemplo, a Marisa, ela está encostada, tem uma parede, mas a parede aqui é onde está a janela. Então, o que vai acontecer? Vai ficar um claro muito grande, tá vendo? Isso, tá vendo? A janela lá, ó. Aí você pode falar, como é que ele sabia que tinha uma janela? Pelo reflexo muito forte. A claridade de fora estava entrando. O que acontece? Essa luz muito forte, quando você está só os dois e a pessoa está olhando para você, isso vai cansar a pessoa. Então, é melhor um ambiente mais neutro. É até melhor que você feche tudo, a cortina, vire. Por exemplo, Sandra, atrás de você a janela está aberta? E tá muito... Eu tô sem cortina. Você está no notebook? Eu tô sem cortina. Não, eu teria que virar para outra parede. Vira um pouquinho, só para vocês verem. Olha como que vai ser diferente. Espera só um minutinho que eu tô com um tripé aqui, com o celular com um tripé. Ok, vai arrumando aí. Na hora que você conseguir virar, coloca numa parede, porque a iluminação é o seguinte, a luz ela deve vir em cima de você e não por trás de você. O por trás, ele arrebenta a tua imagem, tá bom? Ele arrebenta a tua imagem. Então, isso aqui é tudo para algumas coisinhas que vão te ajudar na hora de você estar mexendo, tá bom? Então, ter uma iluminação em cima, tipo, agora eu vou chegar mais para cá, ó, ter uma luz em cima ou dos dois lados é interessante, que vai iluminar você. Você vai estar melhor, tá bom? Se for muito claro, não é legal. Não é legal. Vai matar quem está lá. Ó, a Marisa, vocês viram agora que a cor por trás dela agora é outra. Agora é uma cor só, é um fundo só. Então é melhor que você tenha um fundo só do que você tenha uma coisa muito clara lá atrás que vai atrapalhar a visão, tá bom? Não é escuro demais e também não deve ser claro demais. Beleza?
Ficou claro as colocações, gente? Isso, vira um pouquinho mais. Tá vendo que se você pode chegar um pouco mais para cá, Sandra. Você vai vendo quanto mais você for virando para cá, melhor vai ficar para você. Ainda tem uma luz de reflexo, mas vocês estão percebendo que é melhor do que aquela luz forte que desce sobre ela? Então, fundo, se você não puder ter um fundo bonito e tal, faz como eu estou aqui, ó, é fundo neutro. É uma parede branca mesmo, que não tenha nenhum enfeite. Toma cuidado com esse negócio de colocar coisa atrás de você. Teve uma pessoa que foi fazer, a gente já fez 5 congressos nacionais. Aí teve uma pessoa que ela pegou um banner dela, com letras e tal, e foi pôr atrás dela como propaganda. Gente, ficou horrível. Porque pegou algumas coisas, aí ela fez aquela coisa assim, ela empurrou, e ela ficou pequenininha e o banner grandão atrás dela. Ou seja, matou, porque na hora de um atendimento, na hora de falar para a pessoa, ela quer ver você. Se tiver muita coisa e as coisas de trás forem muito fortes, você tira a atenção de você e vai começar a fazer com que a pessoa fique olhando as coisas que estão na tua casa. Ou seja, você está criando um dificultador para criar a conexão com a pessoa. Nesse momento, quanto mais limpo o ambiente, melhor é. Claro, quando você faz um vídeo, é uma coisa. Agora nós estamos falando de atendimento. Atendimento. Gente passando atrás de você, isso é fatal, isso não pode acontecer. Até aqui tudo bem? É aquilo que eu falei, vocês podem abrir para a gente conversar, que eu coloquei assim, eu vou falar de alguns pontos, e se precisar a gente abre o computador para falar na hora, para mostrar mesmo coisa real. Dúvidas? Ó, como a Sandra agora ficou melhor para a gente olhar a Sandra. Olha como que ficou melhor você visualizar a Sandra. Mas o fundo dela não está igual e tal, não está na mesma... Sim, mas não está com aquela luz muito forte, não está com aqueles ambientes. Então, é um ambiente mais tranquilo, mais aconchegante e que não crie conflito com a pessoa. Então, eu prefiro, por exemplo, isso. Vocês vão ver que os meus vídeos vão estar assim. Eu não crio nenhum atrito. Não é um ambiente bonito, mas eu vou estar aparecendo. Então, não é o ambiente que é bonito. É a mensagem que eu estou fazendo, a conexão que eu estou com a pessoa. É eu e a pessoa só. Pode ficar à vontade agora. Quem quer fazer alguma pergunta? Pode questionar também, tá? Precisa aceitar tudo que eu falo, não. Fique à vontade para falar, ó, discordo disso. Beleza. Eu não acho que o Zoom é... Ok. Qual que você usa? Outro. Então use. Perfeito. E aí, outra pergunta? Se não houver, eu vou fazer uma pergunta. Marcos, só um comentário. Eu vim aqui para o treinamento, não é o meu ambiente de coaching, tá? Então, só por isso eu me deixei mais relaxada, mais para participar aqui em outro ambiente. Agora voltei para um outro lugar, para o computador. Não, legal. O que eu queria mostrar eram as luzes por trás, tá bom, gente? Tá. Até assim, aqueles que eu usei agora, me desculpa, mas assim, era só para mostrar ambientes que podem te atrapalhar. É evidente que aqui ninguém veio para o atendimento, eu até não pedi para fazer isso. E eu queria pegar mesmo alguns casos e falar, ó, cuidado com aquilo outro. Outra, vou atender a pessoa, estou na minha casa. Olha, deixa eu ser bem sério para você. Ninguém aqui está me vendo da cintura para baixo. Ok até aqui? Estou na minha casa. Eu posso estar de pijamão, de chinelão, mas o que está aparecendo na imagem social ou com a roupa que eu atendo. Se você está em casa, quer ficar mais à vontade, ótimo, sem estresse. Mas aquilo que está aparecendo, você não pode estar de qualquer jeito. Porque é a imagem que você vai estar passando. E eu vou tocar em um ponto
que as pessoas, eu discordo das pessoas. E eu vou falar o porquê que eu discordo. Existem muitas pessoas que dizem assim: ah, o cara não conseguiu o processo de coach, é culpa dele. Pensa comigo. O coach não tem culpa dentro do processo. Eu já ouvi isso daí. Não, o coach não é responsável. Deixa eu te perguntar, deixa eu só colocar um ponto para você pensar. Você não precisa crer como eu, mas eu queria colocar uma pulga atrás da sua orelha. Você está me dizendo que o cara sai da casa dele, ele gasta combustível ou gasta transporte para ir até o seu local, te paga de 200 a 500 reais a sessão, e ele não quer fazer o processo, a culpa é dele. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu tenho que tomar muito cuidado porque as minhas ações podem influenciar. Tem um autor americano, quando eu fiz o mestrado, eu estudei muito esse cara. Eu esqueci o nome dele agora, a pronúncia do nome dele. E esse cara, ele fala muito sobre a importância de você ver todas as variáveis para criar conexão. E uma dessas variáveis é exatamente essa autoridade que você impõe na hora do atendimento. Então, cabelo, como que eu estou. Então, assim, eu preciso estar falando com aquele cliente. E para ele olhar aquilo, eu tenho que estar semelhante a ele. E isso é um ponto importante na hora do atendimento. Você tem que lembrar que para criar confiança, ele precisa olhar para você e visualizar que ele pode confiar em você. E como que ele faz isso? Ele vai ver dentro do inconsciente dele, ele vai comparar você com aquilo que ele tem de confiança na cabeça dele. Então, se você vai atender uma pessoa e você sabe que ela é uma cristã, que ela é de uma igreja mais tradicional e tal, a sua forma de estar precisa estar condizendo. Aí você vai falar, não tem nada a ver. Tem sim. Senão você não vai criar uma conexão com ele. Por isso que muitos chegam para mim dizendo assim, ah, eu fui ser atendido pelo psicólogo X, Y, fui atendido pelo terapeuta, pelo coach. Ah, mas eu cheguei lá e, sabe, não sei, não casou. Mas por quê? Porque a pessoa não... Então, o tom de voz, seu tom de voz, tudo que você puder criar o rapport, criar essa conexão mais profunda, é interessante você fazer. Por isso que você faz uma entrevista antes de começar a sua sessão, para você se conectar a essa pessoa. Você vai ver qual é o perfil que ela tem. Exemplo, eu sou um perfil, eu cliente agora, tá bom? Eu sou um perfil que eu falo mais devagar, eu sou mais focado para aquela parte de estabilidade, que eu falo mais devagar, os meus gestos mais devagar, eu falo mais baixo. E aí você precisa se conectar a esse cliente. Agora, se você pega um que é de dominância, quem vai pegar o DISC, por exemplo, eu estou falando de estabilidade, vou para o de dominância. De dominância seria assim. O de dominância ele vai falar mais rápido, ele fala mais alto, ele parece estar gritando o tempo todo, ele quer resolver o problema, ele tem que ser ágil, é resultado e tal. E você tem que falar igual a ele para criar a conexão. Estudar perfil comportamental, para quem atende, é de suma importância. Então, se você não conhece ainda, se você está patinando nisso, é interessante você dar uma estudada sobre isso. Beleza até aqui? Fica a dica. Nós precisamos nos aqui. Ambiente, tudo que puder ir contra, limpe, tire, para não dar conflito. Até aqui tudo bem? Sim. Ok? Tranquilo, Max. Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Eu vou comentar sobre o aplicativo. Vai lá. Tem alguma pergunta?
Não, ô, Marcos, boa noite, né? Boa noite para todo mundo que está na rede. Boa noite. Eu concordo com você, plenamente, porque se você não cria essa conexão, e principalmente via web, fica muito mais difícil você estar ligado, a pessoa ligada em você. Esses cuidados aí que você está passando são fundamentais para que a gente gere essa conexão virtual, né? Que é o nosso intuito nesse momento. Porque é diferente você estar presencial e diferente você estar nessa condição que nós estamos hoje. Então, todas essas dicas do vertente são muito boas. Inclusive, eu estou com um foco bem na minha cabeça, né? Tem uma luz aqui, tem um spot na minha cabeça que eu estou num ambiente que não é um ambiente propício. Mas é muito válida a sua colocação. E eu vou te dizer uma coisa, tá? Aqueles que já estão no mercado, já estão atuando fora do estado onde estão, o atendimento online, ele é um atendimento, como é que eu vou te falar? Eu já atendo online, por exemplo, há mais de 3 anos, né? Então, são atendimentos que quando você... Qual é a ideia? Quando você sai do seu local e você começa a atender em nível estadual ou nível nacional, é impossível você não atender se não for online. Então, por exemplo, já teve uma empresa do sul do estado, do sul do país, do sul mesmo, do Rio Grande do Sul. Ela queria um treinamento para o pessoal de lá, só que era tudo online. Eles não iam pagar o deslocamento para mim até lá. Eu já tive clientes no Pará, no Acre, em Manaus. Então, assim, é complicado você viajar. Então, é interessante. Eu estou aqui, converso com uma pessoa de São Paulo, daqui a pouco eu converso com uma pessoa no Rio, depois eu converso com uma em Minas, no Amazonas, depois eu vou para Pernambuco, ou seja, eu posso abrir os meus horizontes, focando sempre naquele público que eu quero atender. Então, agora, é voluntário? Mas nós estamos fazendo algo que e trabalha com o seu profissional. Então, você não pode atuar de uma forma de qualquer jeito. De qualquer jeito, por favor, eu não estou falando que na hora do atendimento você não vai fazer um bom atendimento. Mas se o que está ao redor do atendimento não estiver coerente com o atendimento que você vai fazer, você vai criar uma distância com a pessoa, não vai conectar com ela e você vai gastar tempo e um problema seríssimo. A pessoa vai sair no final do atendimento dizendo que fez o atendimento com você e que não teve mudança. Para mim, essa é a pior parte. Não é você perder 5 horas, 6 horas da sua vida atendendo o cara, não. Para mim, a pior coisa que tem é a Sandra, por exemplo, virar para mim e falar, Marcos, eu fui atendida pelo Wilson. O Wilson é aluno nosso lá no Rio, né? E aí fala bem assim, Marcos, eu fui atendido pelo Wilson e eu não tive mudança nenhuma. Essa, para mim, é a pior coisa que pode acontecer na carreira do Wilson. Então, tudo que você puder conectar, e lembrando que atendimento voluntário, ele tem 2 lados. 2 lados. Primeiro lado é o atendimento focado porque as pessoas precisam e você está se doando. Esse é um lado. Agora, outro lado que você não pode, de maneira nenhuma, deixar passar, é que você está indo para esse atendimento gratuito como um profissional. E tudo que acontecer lá vai refletir, sim, na sua área profissional. Então, você tem que saber que você está vindo para cá para fazer tipo um treino. Teve gente que virou para mim, eu não recordo agora, teve umas 2 ou 3 pessoas no decorrer da semana, falou bem assim, Marcos, que legal. Eu estava afastado um pouco do coach, estou vindo agora de novo e vi o programa e estou entrando no programa para eu poder me reconectar de novo, para eu poder voltar a atender. E aí, o que acontece? Essa pessoa ela vai ter a oportunidade agora de se apresentar como profissional. Então, ela vai criar autoridade, ela vai criar credibilidade, ela tem todo um cunho na área profissional. Então, ao fazer esse trabalho, aqui eu tenho alguns alunos meus espalhados aí pelo Brasil.
volto a bater na tecla. Cuidado, porque ao se apresentar agora, você não é porque não está vindo dinheiro agora de lá para cá, que não é um atendimento profissional. Ao contrário. Agora você vai se dedicar mais, principalmente quem está iniciando agora, vou dar abrir uma brechinha para você. Se esses são seus primeiros atendimentos, cara, se joga como se cada sessão fosse R$ 1.000 por hora. Você tem que fazer o máximo, porque é o atendimento que você vai transformar a vida desse sujeito, vai vir de lá depois um testemunho do seu trabalho. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, você vive de coach já há anos. Nunca fiz marketing digital, vou fazer agora porque eu quero abrir mais ainda. Abrindo turmas, tem alunos que estão aqui, eles sabem disso do que eu estou falando. É só o contato de atendimento. Eu coloco a pessoa para ela ver o que eu faço e ela vai lá e compra o curso. Simples assim. Porque ela teve contato comigo. Ela viu o que eu posso fazer. E a gente faz ao vivo, faz na hora. Então, é isso que você precisa fazer. Ter contato e fazer a transformação. E cuidado com alguns toques, que é esses. Mostrar uma coisa mais profissional, vestimenta, fala, conexão com o cara. Por exemplo, se ele for um católico, como que você fala com ele? Se ele for um cristão, como é que você fala com ele? Se ele for um ateu, como é que você vai falar com ele? Não, mas eu sou cristã. Eu não estou perguntando se você é cristã. Eu também sou. Mas na hora que eu vou falar com a outra pessoa, eu tenho que ir para aquilo que é conhecido dele. Eu tenho que ir da linguagem dele. Eu tenho que ir no modelo de mundo dele, para poder fazer com que ele avance. Eu não posso estar no meu modelo de mundo e querer trazê-lo para cá. Não, isso não é assim que funciona. Eu vou no modelo de mundo dele. O maduro no processo é você, não ele. Falei demais, tocou muito, doeu em alguém, pode ficar à vontade para me futucar. Ou me perguntar como que seria na prática também. Marcos, não sei fazer esse negócio não. Como é que é isso aí que você faz? A gente faz aqui agora. Tá bom? A gente faz aqui agora. Ficou claro, gente? Tem alguma outra colocação? E se a pessoa disser que ela está tentando encontrar uma religião, que ela talvez já passou por algumas e está perdida, não sabe, não teve boas experiências e agora está no momento que ela quer redescobrir essa conexão, essa espiritualidade, ela estiver perdida nisso? O que ela já falou para você, ela falando isso? Que ela está perdida. Opa, ela está perdida, então ela precisa de um caminho. Mas o que ela está falando? Que ela é espiritual. Que ela está buscando. Que ela está buscando um caminho, mas não sabe qual. Sim, mas quando ela fala para você que ela está buscando um caminho, ela está dizendo para você que a parte espiritual para ela é importante. Ela não sabe qual o caminho, mas ela está dizendo para você que ela está em busca. Então, pode ser que o seu processo de coach, de um autoconhecimento dela, seja exatamente ela definir o caminho dela na área espiritual. E quem já pegou a pirâmide, trabalhando a parte oh, meu Deus, níveis neurológicos, o primeiro nível que você vai ter é espiritualidade, é o mais alto. Então, se essa pessoa está em conflito na área espiritual, e aqui, gente, não interessa religião, crença, credo. Se ela está em conflito na parte de cima, todo o processo está em conflito. Quem não estudou níveis... nós já falamos sobre perfil comportamental, estamos falando agora de níveis neurológicos. Se você tiver dúvidas sobre isso, você precisa estudar. Níveis neurológicos, você vai ter esse material, você vai colocar no Google assim, PNL, níveis neurológicos. Aí lá você vai ver os níveis. Você vai ver a atuação do ser humano. Então, você tem do ambiente até a espiritualidade. O que vai acontecer? Quando a gente muda um desses níveis, tipo, o Daniel me procurou
para trabalhar com ele comportamento. Comportamento, se ele tem um problema em comportamento, não é nesse nível que eu resolvo. Eu tenho que ir um nível acima, transformo um nível acima para ele poder mexer em comportamento. Mas se pode ser que o nível acima está bagunçado, não é por causa dele, é por causa da identidade. Mas pode ser que não seja identidade, seja espiritualidade. Porque dependendo da minha espiritualidade, eu mudo a minha identidade. Eu sou aquilo que eu acredito que eu faço dentro de um maior. Então, isso também é importante, saber aonde atuar para poder fazer a transformação. Pode falar, Sandra. Eu vou dar um exemplo pessoal que aconteceu com a minha filha. Ela cresceu num ambiente evangélico. E o ano retrasado aconteceu, ela teve um trauma, ela sofreu uma violência. Certo. E ela começou a desacreditar de Deus, de Jesus, dizendo que se Jesus estivesse com ela, como sempre diziam, não teria acontecido isso. E ela não quis saber de voltar à igreja, e depois desse trauma, só o ano passado ela foi uma vez só, mas ainda está bem resistente está assim, um processo bem devagar, porque ela ainda tem essa crença de que se ela estava com Jesus, como foi acontecer isso com ela, sabe? Tem pessoas que... Ela é adolescente, né? Então, que tem essa crença assim, como pode ter acontecido? Eu acho que acontece muito na vida de muitas pessoas que sofrem grandes traumas, né? Como Deus permitiu isso? Como é possível, se eu tanto era crente em Jesus, como foi acontecer isso comigo? Então, isso deixa a pessoa desnorteada. Então, a ideia da gente poder olhar é a gente perceber, e a criação dos processos que nós vamos criar agora é interessante para que a gente lembre que eu preciso entender qual é a necessidade desse indivíduo para que a gente possa criar um processo para ele mais rápido. Porque eu não preciso de 12 sessões, de 15 sessões, de 10 sessões para mudar a vida da pessoa. Os hábitos ele vai firmar depois de 4 semanas. Então, se eu fizer um processo com 4 sessões, eu já vou poder trazer a transformação e fazer com que aquele hábito já fique numa boa. Então, de 4 a 5 sessões, você consegue fazer um processo completo? Sim, consegue. Só que eu preciso ser bem assertivo. Eu preciso saber exatamente qual é a necessidade daquele cliente e saber o que eu vou trabalhar com ele. Então, assim, a ideia por exemplo, nesse caso mesmo, se a gente pegar um adolescente, eu vou ver os valores que tem. Porque o que acontece? Você tem os valores internos seus, lá no seu inconsciente tem os valores, tem quem você é e tem o conflito. O que é um conflito? O conflito é aquilo que eu sou. Por que uma pessoa vai para um processo de coaching, um processo terapêutico? Ela vai para um processo da seguinte forma. A minha mente, lá no meu inconsciente, está registrado quem eu sou. Você pode chamar isso do nome que você quiser, tá? Você pode falar, não, isso aí foi Deus que colocou. Alguns vão falar que é o Self 2, Self 1, que vai estar em comunicação. Você pode dar um nome que você quiser. Registro. O que está no inconsciente, né? Lá no seu inconsciente, porque lá está gravado. Lá está gravado. Você só sente culpa porque lá no inconsciente está escrito quem você é, só que você está vivendo uma outra realidade. O conflito dessas duas realidades, daquilo que você é, aquilo que você está vivendo, e aquilo que o seu inconsciente diz que você deveria viver, aqui é o conflito. Quanto maior essa distância, maior o desequilíbrio emocional, o trauma, o evento que foi. Por exemplo, no caso da sua filha, se você me der a liberdade, ela tem dentro dela um registro. Por que ela não abandonou a religião por tudo? Porque dentro dela tem um registro, veio cultural, veio tal, mas também emocional, e lá está escrito
que ela é religiosa. E como ela teve um trauma, ela se afastou. Então, ela precisa vir para cá. No dia que alguém conseguir fazer um processo com ela, que ela entenda o cristão, no caso dela, de um cristão pode sofrer um problema, que o pecado está no mundo e esse pecado vai ter um impacto nela, quando ela conseguir juntar as duas coisas, aí ela sai do conflito e ela vai para mais perto do ideal dela. Quando ela chega aqui, acabou, ela já está em equilíbrio, naquele momento. Aí ela vai crescendo no decorrer da vida dela e vai fazendo toda hora isso daqui, tá, gente? Isso daqui é uma crescente. Todos os nossos conflitos, toda vez que você cresce, é porque pegou a sua identidade, ela se expandiu e você percebeu que você não está igual a isso daqui. E aí você cresce para estar lá. Aí a identidade amplia, você corre atrás para estar lá. Ou pode estar aqui e acontecer um fato. Por exemplo, eu já atendi muitas meninas, rapazes, meninas que estão se cortando, se mutilando, gente que vai para suicídio. Eu pego muitos casos, pessoas assim, muito drásticos, e os alunos trazem para mim. Falam, Marcos, esse eu estou com medo de atender. Eu falei, não, manda para mim. Aí eu vou atender. Então, assim, essas pessoas é você fazer isso. E todo o conflito é isso. Se eu puder resumir tudo na terapia, no coaching, qualquer parte, é isso. É uma distância, é o distanciamento do que a pessoa tem dentro dela, que ela precisa ser dentro dela, que está registrado lá, e o que ela está vivendo. Esse distanciamento gera culpa, gera doenças psicossomáticas e todos os desequilíbrios que nós conhecemos. Tá? A fé fica totalmente abalada, né? Perceba uma coisa, a fé dela não está totalmente abalada. Ela diz que está, porque uma parte, porque ela não ia na igreja. E senão ela não estaria bem ouvindo os louvores e tal. Então, ou seja, em um momento, ela consegue se ver aqui. O que ela não está conseguindo é vir inteira para cá, porque tem uma parte do processo que teve um trauma ali. E na hora que alguém conseguir fazer ela enxergar, perceba, não precisa resolver. Nós não resolvemos o problema de ninguém. A gente só faz ela criar na cabeça dela como ela consegue viver aquele ideal. Se você conseguir mudar isso aqui, aí o processo ele se dá naturalmente a partir daquele processo. Deixa eu colocar outra coisa, porque minha filha ela faz terapia até hoje, né? E a terapeuta dela disse que o caso dela, ela iria precisar de terapia a vida inteira. Eu até achei estranho, assim, precisar de terapia a vida inteira, porque ela disse que pode ter momentos da vida dela que ela cai de novo, então por isso que para ela conseguir manter uma vida estável, o ideal seria de ter uma terapia a vida inteira. O que você acha sobre isso? Eu não sei se... Vamos colocar um ponto, vamos dizer que você não me disse isso agora, tá bom? Vamos lá. Aí eu vou abrir geral. Coaches que trabalham com a parte de crenças, por favor, escute isso que eu vou te falar agora. Há uma besteira muito grande sendo dita que nós vamos lá e que nós mudamos a crença da pessoa. Isso é mentira. Vou repetir isso. Nós não mudamos crença de ninguém. Como funciona? O seu inconsciente é um local onde ele vai ficar desde o seu nascimento, lá na formação, nascimento que eu estou colocando, é dentro da barriga da mãe, tá bom? Da sua formação até a sua morte. Nesse período todo, vai ser registrado a sua vida. O que vai acontecer é o seguinte. Vamos passar para um outro lado. Vou dar um exemplo prático. Vamos pegar um trauma bem forte, tá bom? Esquece a tua filha, vou pegar casos que eu atendi já, vários casos. Tenho já casos com 12 anos, 15 anos, 17 anos.
Uma menina, por exemplo, foi casos que eu já peguei sérios. Elas foram abusadas pelo pastor. Ok? Então, um conflito forte. E ela não conseguiu dizer não. O que vai acontecer? Aquele registro, ele vai para o inconsciente dela. Aquele bloqueio vai para o inconsciente. O que nós vamos fazer é desativar e ativar uma nova crença. Mas a crença está ali. Aí o que vai acontecer? Se as variáveis que tiveram aqui, que não é só o ato, é todas as variáveis que aconteceram na hora daquele momento. Se aquelas variáveis acontecerem de novo, com aconteceu, por exemplo, com uma menina com 7 anos de idade, 15 anos eu fiz um processo com ela, morreu, desativou, e ela ativou uma outra crença. Sexual, por exemplo, antes ela não conseguia namorar, a partir do processo comigo ela consegue namorar e ter uma relação saudável com o sexo oposto. Quando chega lá com uns 35 anos, acontece daquelas variáveis aparecerem de novo. Aquela pessoa pode entrar em depressão, síndrome do pânico, pode acontecer o mesmo trauma que tinha aos 13, 14, 15, ou dos 5 aos 10 anos, ou dos 15 anos. Pode acontecer. Por quê? Porque está registrado. Ela só é ativada. Então, o que eu tenho que lembrar agora é, primeiro, eu preciso fazer um processo contínuo? Não. Eu vou fazer um processo. Eu vou falar uma frase agora que vai ter gente que pode me odiar, mas eu vou dizer. Eu digo o seguinte para os meus alunos e como para os meus clientes. Se eu tive uma sessão contigo e você não mudou nada, se você não cresceu, contrate outro terapeuta. Se eu estou fazendo um processo com você 1 mês, ou seja, 4 sessões, e não teve mudança, cara, contrata outro terapeuta. Contrata outro coach. Porque é mudança, eu preciso operar a mudança. Eu não tenho que ficar com aquilo para o resto da vida. Nosso processo de coach, ele tem que ser mais forte, porque nós utilizamos uma metodologia que é mais rápida. Então, nós não podemos ficar com processos presos a um cliente. Um cliente uma vez virou, não, Marcos, mas eu queria que você me acompanhasse durante 1 ano. Falei, bicho, se eu tiver que te acompanhar durante 1 ano, eu não sou seu coach, eu sou sua muleta. Eu não vou ser coach, eu não vou ser terapeuta. Porque eu vou ter que ir lá e mudar alguma coisinha. Agora, pode mudar em várias outras áreas. Então, eu preciso agora, para a gente construir modelos de atendimento, tudo isso que a gente está falando, eu acho que é propício para criar um modelo. Então, o que eu preciso para criar um modelo de mudança? Primeiro, lembrar que, ao falar com o meu cliente, eu preciso mudar o inconsciente dele. Eu preciso mudar o que está escrito na programação dele. Até aqui ficou tudo bem? Estamos todo mundo junto? Beleza até aqui? Então, eu tenho que mudar a programação que está lá. Ok. Como eu vou fazer isso? Eu posso fazer de várias formas. Eu tenho hoje no mercado o coaching. E coach não é essa misturada que o pessoal está fazendo, não. Metodologia de coach é perguntas que você vai falar o inconsciente do cara. Ponto. Atravessar a brasa. Fazer uma programação, por exemplo, essa mesmo que a menina não sabia fazer não, porque ela foi abusada sexualmente lá atrás. Isso não é coach. Isso não é coach. Com coach eu não resolvo isso. Coach, eu faço perguntas para acionar o inconsciente dessa pessoa e ela vai me falar como resolver o problema dela. Agora, se dentro de um processo que eu estou fazendo tem um processo terapêutico, um bloqueio emocional, então não é coach que eu vou usar. Eu vou usar ou inteligência emocional para despertar e mexer com as emoções, ou vou usar técnicas de programação neurolinguística. Vou usar a PNL. Ótimo, então eu vou estar dentro do processo de coaching, eu vou ter uma sessão que eu vou usar a PNL. Qual o problema disso? Nenhum. Só que o meu cliente precisa saber
que eu não estou usando técnicas de coach só. Entenderam qual é o conflito? Hoje, você abre a internet e o povo fala de coach como se coach fosse tudo. E, ao mesmo tempo, não é nada, porque como ele é tudo, não é nada. Não, coach é coach. PNL é PNL, inteligência emocional é inteligência emocional. É fazer relaxamento, é saber mexer com as emoções do cara. Então, se eu tenho os três em um processo só, melhor. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é, vou mexer no inconsciente desse cara. Segundo, aonde está o problema? Deixa eu pegar aqui, eu não tinha me programado, que eu vim hoje aqui assim, para onde vocês me mandarem, eu vou, né? Pergunta que surgiu, eu vou responder. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu procurar aqui. Até aqui, tem alguma pergunta sobre essa parte do inconsciente? Segundo ponto que eu tenho que saber, então, aonde está o conflito? Qual é o conflito que tem? Porque para eu fazer uma intervenção, eu preciso onde está o conflito. O conflito está onde? O conflito está no ambiente? O conflito está no comportamento do sujeito? Esse conflito está nas capacidades que ele tem? Aonde que está isso? É no espiritual? É na identidade do sujeito? Aonde que está o conflito que esse cara está passando? Ficou claro isso? Aí eu vou nos níveis neurológicos e vejo qual é o ambiente, onde está o problema, para que eu possa, então, fazer uma intervenção. Exemplo, quer ver um exemplo prático e errado? E aí, Sandra, você me permite que eu use o exemplo de novo? Claro. Filha, então vamos lá. Sou coach, vou lá e falo assim, não, Sandra, o problema da sua filha é comportamento. A sua filha precisa ir na igreja. Porque se ela ir na igreja direto, aí ela vai falar de comportamento, dela estar lá, dela ler a Bíblia, dela fazer. Não é comportamento. O problema dela não está em nível comportamento. O problema dela está lá em espiritualidade. É um conflito em nível espiritual. Aí, o conflito espiritual atuou na parte de identidade. Então, não adianta eu querer mudar o comportamento dela, porque eu posso gerar outros problemas. Tipo, mãe, eu não quero ir lá para ver o pastor fulano. Não, mas você tem que ir. E aí ela está indo, aí ela está sendo forçada em um ambiente que ela não quer ir. Aí você querer forçar e bater em cima, que dizer que comportamento é repetido, você aprende. É verdade isso. Viu, gente? Eu não estou falando que isso é mentira. Por exemplo, quem está aqui, por favor, como é que você aprendeu tabuada? Vai lá, fala para mim. Foi ou não foi na repetição? Repetição. Repetição, meu irmão. Ali, ó. E pega os seus avós. Não era só repetição, não. Se não repetia, tomava pancada. E aquela repetição fez você aprender. Então, isso ensina. Mas ensina o quê? Comportamento. Mas se o problema não é comportamento, o problema é acima, lascou. Aqui você vai criar um trauma e não vai resolver o problema, porque está em outro nível. Então, se eu pego o cliente agora e vou fazer 4 sessões com ele, e as 4 sessões é batida em cima de comportamento, o que vai acontecer? Eu vou criar um conflito. Ficou claro isso? Sim ou não? Deixa eu perguntar uma coisa. Um problema, vamos supor que seja comportamental, ele não está ligado em outro ou em todos os outros níveis neurológicos? Um não afeta, não está interligado com o outro? Eu não teria que tratar de todos os níveis? Não necessariamente. Não? Eu vou abrir aqui, que eu acho que fica mais
eu queria pegar aqui uma telinha, que eu acho que vai ficar melhor. Olha só. Aqui vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor isso. Todo mundo está conseguindo enxergar uma boa? Ok? Que eu não vejo todo mundo agora. Beleza. Então, vamos lá. Olha só o que acontece. Níveis neurológicos: espiritual, identidade, crenças e valores, capacidade, comportamento e ambiente. Aqui são são os níveis. Eu posso ter 3 níveis de intervenção. Por quê? Imagina o seguinte, eu vou pegar um caso bem extremo para você ver como é que funciona isso de uma forma bem radical. Nós estamos falando de uma pessoa, vou dar o nome dele de Marcos, o meu nome. O Marcos, ele nasceu na favela e ele é traficante de drogas e ele acha que matar as pessoas, então, ó, espiritual dele, faz parte de quê? Qual é a crença geral? Em que ele nasceu? O que está ali? Qual é o modelo de mundo desse cara? Esse modelo de mundo criou quem ele é. Ele tem uma visão. Eu mato, quanto mais eu matar, quanto mais eu for agressivo, mais as pessoas me respeitam. Então, por ele ter essa identidade, ele tem uma crença que pode matar a pessoa. Se ele acredita que pode matar e que isso vai dar força para ele, ele tem capacidade de matar. Por isso, ele tem um comportamento de matar. E por isso, o ambiente dele vê que ele é assim. Se eu quero mudar esse sujeito, eu não vou ensinar um comportamento novo, não vou se dar capacidade, nem crenças para ele. Eu tenho que mudar lá o espiritual. Se esse cara que estava lá na favela, ele se converte e cria um mundo espiritual diferente para ele, agora a identidade de quem ele é diferente. Agora ele entende que ele não pode matar. Por isso, a crença dele diz que não pode. Por isso, ele não consegue matar mais. Se ele pegar um revólver, ele não consegue atirar. Ele não tem mais a capacidade de atirar. Por quê? Porque foi modificado lá em cima. Ficou claro isso? Vou tirar da tela para a gente poder conversar e ver o chat, enquanto vocês vão falando aí. Você vai compartilhar? Eu não entendi. A Rosana perguntou, você vai compartilhar. Eu não entendi o que é o compartilhar. Aí me passa para me saber. Boa noite. O material? Qual material? Vocês estão falando esse que eu passei agora? Se vocês quiserem, eu coloco. Não tem problema não. Só me lembra depois, eu ponho no grupo. Beleza, faço. Só manda para mim. Põe lá no grupo. Marcos, favor, compartilhar níveis neurológicos. Aí eu coloco lá. Boa noite, tem outro compromisso. Gostaria de saber como vai funcionar os atendimentos. Quantidade, agendamentos e horários. Tá. Quantidade. Eu quero criar esse processo. Eu quero mostrar para vocês o que precisa ter no atendimento. Para que você tenha... porque era simples virar para você e falar, o atendimento é de 4 a 5 sessões, você vê as ferramentas que você tem, autoconhecimento, ou você vai fazer transformação do sujeito. Não necessariamente todos os processos eu tenho que fazer autoconhecimento, isso não é verdade. Pode ser que alguém esteja vindo para mim e ele não precisa se conhecer, ele precisa ser transformado nas atitudes dele. Então, eu não preciso fazer autoconhecimento, eu vou direto nas atitudes. Um coach, por exemplo, que está aqui dentro, que já está trabalhando o autoconhecimento há um tempão, só que as ações deles estão erradas. Eu vou fazer autoconhecimento com ele, para quê? Não, eu vou ver onde ele está errando e acertar o que está errando. Então, eu faço o pacote específico para aquela pessoa, tá bom? Então, quantidade, o processo é seu. Da linha que você segue, da forma como você ensina, da forma como você atende. Nós vamos, no decorrer dos treinamentos, dar algumas dicas e eu vou montar um para quem quer. Por exemplo, hoje, eu estou usando o exemplo que a Sandra trouxe para criar um processo. No final, eu vou falar, Sandra, tem que fazer X, Y, Z, faz isso daqui, vai funcionar. Ponto.
Entendeu? Aí se ela tem ferramenta ou não, aí é outra discussão. Agora, montar o processo, eu vou montar para o processo. Agendamento. Dessa semana para a semana que vem, nós vamos estar conversando com vocês. Dessa semana, a gente já vai começar a divulgar. E vocês também podem divulgar. Vocês vão divulgar e vocês vão atender no dia que vocês colocaram que vão atender. Então, a Val vai receber a galera e ela vai começar a distribuir. Agora, você pode atender as pessoas da sua localidade. Exemplo, vamos dizer que a Sandra, ela pega agora e coloque no Facebook dela que ela vai fazer os atendimentos pelo projeto Conectem, ou seja, ela vai ter uma supervisão por trás dela. E se ela precisar de ajuda, ela vai trazer para a gente. Aí ela vai atender pessoas próximas da comunidade dela, se ela quiser. Certo? Pode ser, eu tenho aqui 4, 5 pessoas da minha comunidade, da minha igreja, do meu clube. São as pessoas que a gente joga bola junto, ou são as mulheres que a gente vai para o mesmo evento junto. Beleza, sem estresse. Por que fazermos juntos? Para a gente poder contar isso tudo junto, para que você receba um certificado disso, para que você tenha suporte para isso, para que você tenha pessoas por trás para te ajudar. Se der algum pepino, você saber onde você vai para te socorrer. Horários. Horários é você que vai colocar. Então, você está se doando. Você é que vai colocar. Se o cliente der um horário, você não puder atender, passa para outra pessoa. Então, você vai disponibilizar para a Val. Eu vou estar na segunda-feira de manhã livre para fazer isso. Eu vou estar todas as tardes livres para isso. Aí a Val recebeu e manda as pessoas para você e você vai combinar com a pessoa. Tá bom? Então, a gente não vai intervir em como você atende. Como você atende, você é profissional. Você já recebeu um certificado lá da escola que te qualificou, certo? Então, por exemplo, a Val é ex-aluna minha. Então, ela recebeu o certificado do Instituto Advento. Na hora que ela estiver atendendo, ela vai estar atendendo com a metodologia que a gente ensina. Ok, pessoal? A Sandra foi formada em tal lugar. Ela vai atender com a metodologia que ela aprendeu lá, sem estresse. A única coisa que ela vai fazer eu tenho aqui várias ferramentas. Eu vou montar um modelinho para cá, um modelinho para cá e um modelinho para cá. É isso que ela vai fazer. Certo? Até aqui ficou claro? Sim ou não? Sim. Exemplo, uma tarefa que eu vou te dar para isso ficar bem claro na sua mente. Temos 2 Sandras, né? A Pacheco e Bonazzi. Bonazzi, é isso? Bonazzi, isso. Como eu já falei muito com você, vamos para Pacheco. Pacheco, você, Sandra, você fez formação em qual escola? Eu fiz com a Márcia Belmiro, no ICIG. Eu fiz o de adolescentes. O Team. Team Coach. Okay. E fiz o Emotional Coach com a Luciana Viana. Beleza. Então, sabe o que eu vou te pedir para fazer, atividade agora? Para todos vocês, anotem aí para vocês fazerem, no máximo amanhã cedo. Pegue todas as ferramentas que você conhece. Pegue todas as ferramentas. Qualifique essas ferramentas. Como assim, Marcos? Essa ferramenta que você tem é para autoconhecimento? Quais são as ferramentas que você tem para autoconhecimento? Quais são as ferramentas que você tem para identificar quem é o sujeito? Segundo, o cara chega para você com dúvida. Ele diz assim, eu não sei o que eu tenho que fazer. Olha, eu sou isso e eu não sei como fazer isso daqui. Eu não sei qual decisão tomar. Quais ferramentas você tem para a pessoa, você vai aplicar na pessoa e que ela vai conseguir tirar as vendas dos olhos e ver qual é a decisão que ela tem que tomar
melhor na vida dela. Por exemplo, já tive um cliente que ligou para mim, Marcos, é o seguinte, era um cliente, já tinha feito o processo comigo, um ano depois ele entrou em contato, cara, eu preciso tomar uma decisão agora e tal, e eu precisava que você me atendesse agora. Falei, tá bom. Aí eu parei o carro, ele precisava tomar uma decisão, eu peguei uma ferramenta para ele tomar a decisão. E apliquei aquela ferramenta. A minha sessão de coaching foi aquela ferramenta. Dentro do carro. Aí, é claro, a ferramenta tem que estar aqui, né? Não adianta você ter ferramenta que não está guardada. Fiz um carro, viva voz ali, o meu carro tem aquele sistema do multimídia, né? Que eu faço, o telefone se conecta com o Bluetooth, é como se o cara estivesse do meu lado, dentro do carro. A gente fez a sessão ali. Ele lá no escritório dele, eu na minha casa, eu dentro do carro, fiz a sessão, uma sessão e fechou, acabou. Foi o meu processo de coaching com ele. Então, quais são as ferramentas que você tem de autoconhecimento? Quais as ferramentas que você tem de tomada de decisão? Quais as ferramentas que você tem para criar plano de ação? E quais são as ferramentas que você tem de transformação? Aí, de transformação, eu vou abrir um outro eixo, que é bloqueios e crenças. Separe as suas ferramentas, pelo menos nesses 4 ou 5 eixos. Autoconhecimento, tomada de decisão, plano de ação. Plano de ação. Então, plano de ação é o GROW, o dardo. No meu caso lá, a gente tem o plano emocional, plano de ação emocional. Agenda emocional, né? Também. A agenda emocional, ela vai ser... A agenda emocional, ela é um plano de ação. Ok, beleza. Beleza. Pode ser, beleza. Ok aqui, gente, como é que seria? Ficou claro isso? E aí você separa, e aí coloca lá algumas ferramentas. O que vai acontecer? Se a Sara, por exemplo, que está aqui na sala, entrar em contato comigo, eu vou ouvir o que ela tem, e aí, como eu já tenho as ferramentas separadas, classificadas, eu vou pegar aquela que ela necessita, porque eu não vou poder fazer o processo completo. Eu vou fazer só aquilo que ela precisa. Ficou claro isso? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês perceberam que se você fizer isso, os atendimentos gratuitos que você está fazendo agora podem virar no futuro clientes pagantes? Perceberam isso ou não? Porque se você pegou, vamos dizer que eu tenho 10 sessões, e aí eu vou ilustrar com 10 sessões. É claro que eu tenho mais de 10 ferramentas, mas vamos dizer que eu tenho 10 sessões com 10 ferramentas. Se eu tiro e faço um pacote com 5, e isso daqui ajuda o cliente, ele pode sim, no futuro, me procurar para poder fazer o resto. Então, lembra que eu te falei, quando você entra na parte voluntário, você está entrando com o seu trabalho, meu querido. Então, tanto a parte do voluntariado, daquela parte do amar o próximo, ajudar o próximo, mas do outro lado é a parte profissional. Essa área, quando você ajuda as pessoas, eu vou te dizer que eu já consegui tantos alunos fazendo processos gratuitos, fazendo palestras gratuitas. Eu não cobro, por exemplo, quando eu vou para igrejas mesmo, eu atuo muito em igrejas. Eu já fui para 10 estados para fazer programas com igrejas. Eu não cobro nem um centavo. Eu faço encontros de casais, por exemplo. Fui para eu moro no Espírito Santo. Eu já fui para Porto Seguro fazer um programa lá em um hotel de luxo. A única coisa que eu peço é a hospedagem, transporte e alimentação.
E a estadia da minha esposa se for encontro de casais, porque eu vou para encontro de casais sozinho? Pô, fala sério, né? Tem que ir junto. Então, a gente vai com a esposa. Como eu fui para Porto de Galinhas junto com a Cláudia lá. Foi show conhecer Porto de Galinhas. E aí, é isso daqui. É você pegar um programa, você vai para lá. Gente, nesse programa de Porto de Galinhas, de Porto Seguro, eu lembro que a gente chegou lá na sexta. O programa foi sexta e sábado. No domingo, era o dia livre, para ficar só na piscina. Não tinha programa nenhum. A minha esposa foi para a piscina. Eu não entrei em piscina nenhuma lá. Eu não participei no domingo. Porque o domingo eu fiquei a manhã e tarde atendendo casais. A sala onde disponibilizaram de auditório, um casal atrás do outro. Ou seja, nós fomos para lá, eu saí de lá, fiquei mais 3 dias em Porto Seguro, agora bancando do meu bolso, com o dinheiro que eu fiz, ainda voltei com dinheiro ainda, porque estava cobrando, fiz eu acho que umas 8 sessões naquele dia. Ou seja, foi dinheiro. Foi dinheiro que eu consegui em um encontro que eu não... Entenderam a colocação de ser o voluntário? Sim ou não? Não conflita com a minha parte espiritual, com minha doação. Eu estou dizendo que isso daqui fortalece você como profissional. E aí você vai abrir portas para você atuar como profissional. Perguntas? Alguma pergunta até então? Eu tenho. Pode O falar. atendimento, então, voluntário, eu faço de 1 a quantas sessões com a mesma pessoa? Você que vai colocar, eu vou fazer 3, 4, 5. Pode ser que Tá, dependendo da necessidade. Isso. Pode ser que você combinou 4 e precisou de uma quinta. Pode ser que você viu e a pessoa falou, não, eu só quero tomar uma decisão. Ou ela chega para você e fala, olha, aqui na minha empresa, vou te dar um caso que eu fiz lá em Feira de Santana, não. Na Bahia. Teixeira de Freitas. Fui para Teixeira de Freitas, um vereador virou para mim, Marcos, faz um evento para a gente, para vendedores, para donos de loja, para empreendedores, na Câmara Municipal. Você topa? Topo. Põe o povo lá. Aí o povo foi para lá. Era uma sessão. Era 2 horas de programa. Eu só tinha como fazer uma sessão só. E aí eles falaram bem assim, nós estamos aqui querendo abrir a mente para enxergar. O que eu fiz? Eu peguei uma ferramenta que a gente chama de análise de forças, que é o SWOT, e dela faz uma análise, que é quem já estudou, é aquela teoria 80-20, que diz que em 20% do seu tempo apenas, né, desses 20%, aquilo que você faz representa 80% dos seus resultados. Entenderam o que eu falei? 20% do seu tempo como profissional representa 80% dos seus resultados. Aí eu fui e apliquei a ferramenta neles. Ou seja, eu fiz uma sessão só. E eu resolvi um problema. Teve o cara que veio à frente, ele olhava para mim assim e falava, Marcos, ele olhava para o papel assim dele, né, que eu fiz com todo mundo, aí ele olhava e falava assim, eu não acredito, é só fazer isso, que eu resolvo tudo. Ele falou, como eu não enxergava isso aqui antes? Então, assim, abriu a mente dele, que era 20% do tempo dele só, e era 80% dos resultados. Então, eu não preciso, se eu souber a ferramenta, eu atuo naquela ferramenta. Então, nesse caso, Sandra, eu tinha 2 horas, porque era coletivo, lembra que eu estava aqui com mais de, acho que umas 35, 40 empresários, então demora mais tempo, né? Você fazer uma sessão coletiva individual, o tempo é diferente, você tem que esperar todo mundo responder. Mas era uma sessão. Então, se você vê, chegou um cliente para você, você viu o problema dele, 2 sessões resolve, faz 2 sessões. Você só tem que resolver o problema dele. Você não tem que fazer todo um processo com ele. Ficou claro, Sandra? Deixa eu perguntar, qual que é o nome dessa ferramenta, só para eu anotar aqui, que você falou agora há pouco? É uma ferramenta do Instituto Advento, mas que eu sei que tem outros. Por exemplo, Doutor Vendas tem. Análise de forças. Ele pega o SWOT e faz uma análise de forças. Análise de forças.
A análise do campo de forças deve ser a mesma, né? Com o estado atual, o estado desejado. Não. Ele pega o SWOT. Quem já aprendeu o SWOT é aquela interno, externo, positivo e negativo. Aí você faz o SWOT. Aí depois daquele SWOT, porque o SWOT, na realidade, quem é da área de administração, o SWOT mais atrapalha do que ajuda. Quando você faz o SWOT, o empresário fica doido. Porque antes ele via um problema, depois do SWOT ele vê o tamanho do problema que ele tem na frente dele. Porque ele vê todas as áreas e todos os problemas. Aí daquilo dali, você analisa aquilo dali e você vai ter 3 ações bem focadas, que você vai fazendo os funis, né? Aí vem a técnica de fazer os funis. Quando chega no final, ele consegue enxergar aonde ele vai ter que atuar, que é os 20% só, às vezes chega a 10% só, que dá um efeito de 90% dos resultados. É fantástica a ferramenta, mas é uma ferramenta que eu já vi nossa, e eu já vi uma bem parecida também quando eu fiz o curso com o Dr. Vendas. Eu sou um cara que saiu comendo assim um monte de coisa, tá? Então, para tudo quanto é lado aí, eu já fiz curso. Marcos, Gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Enquanto a gente estava falando aqui, tu ia explicando, eu fui fazendo aqui a divisão entre o ferramental que eu uso nessas 5 divisões. Tem algumas que a gente fica em dúvida, né? Por exemplo, essa que eu te disse, análise do campo de forças, eu não sei se tu conhece. Essa eu recebi pelo IBC. Okay. Tá? Mas o que é? São aquelas forças facilitadoras e dificultadoras. Depois a gente faz uma análise entre essas para te levar ao estado desejado. Essa, tu conhece? Eu lembro dela porque eu peguei já várias ferramentas do IBC. Nunca fiz curso no IBC, mas eu tenho mentoria. Por exemplo, tem coaches que me procuram para eu criar uma metodologia para ele. Aí ele me apresenta as ferramentas que ele tem e eu crio o workshop dele. Aí eu fico certinho junto com ele, aí eu já vi várias ferramentas. O que eu queria quando você faz essa divisão, pode ser que a mesma ferramenta case em 2 lugares. Isso não é um problema. O que eu queria é que você soubesse assim, essa ferramenta serve para isso e para isso. Por exemplo, a agenda... É que tem algumas que servem para diversos lugares, né? Eu fiquei aqui em dúvida onde colocar. A agenda emocional, por exemplo, eu posso classificá-la como um plano de ação, beleza, pode ser. Mas ela também serve no modelo de transformação. Porque a agenda emocional, ela muda. Quem executa a agenda emocional, qual o princípio da agenda emocional? É que no final, as suas emoções sejam trocadas. Esse é o macete da agenda emocional. Não é você seguir a agenda, não. Porque a agenda ela vai te dando um up. Ela vai te levando, ela vai trocando a química do seu corpo. Então, 10 dias, 15 dias a pessoa fazendo aquilo, ela muda a química do corpo. Ela está abraçando, ela está assistindo um vídeo, ela está sendo grata, ela está conversando com os outros, então ela está criando movimento. Quem estava com depressão ou quem estava num processo que a gente fala de estado depressivo, no nosso caso, que trabalha com a parte emocional, então ele estava meio para baixo, estava mal, ali dá aquela mudada nele, entendeu? Então, a classificação não é que a ferramenta tenha que estar só aqui, ela pode estar em vários lugares. É você saber para que ela serve. E aí... vem a atividade que eu queria que vocês fizessem, que essa é a primeira parte, dividir. Agora, atividade de ouro. Agora, quem está prestando atenção no filho, no celular, para tudo. Para tudo. Pulo do gato. Classificou? Crie para mim um processo de, no mínimo, 2 sessões e de, no máximo, 4 ou 5 sessões com essas ferramentas que você tem dentro do processo que você tem. Exemplo, autoconhecimento.
O sujeito veio e ele não sabe quem ele é. A mulher não sabe quem ela é. Quais as ferramentas que você vai atuar nela? Então, eu posso colocar, no meu caso, por exemplo, eu colocaria a agenda emocional, por exemplo, é uma que eu colocaria para fazer ela se ver que ela não está bem, que são as ações dela que estão fazendo um retrocesso, que ela precisa mudar. Eu vou pôr essa daí. Aí você pode falar, mas não era de plano de ação? Sim, mas se ela for, no decorrer da semana, tendo contato com outras pessoas, fazendo, ela não vai ver que ela que está com processo ruim dentro dela? Então, também é de uma forma para ela se conhecer. Pegue agora e monte algumas para você ter o seguinte: entrada, processamento e saída. Ou seja, a pessoa chegou, você aplicou as ferramentas nela e ela vai sair de outro jeito. Você tem que pensar nisso, hein? Entrada, processamento, saída. Executei a ferramenta. A ferramenta faz o que na pessoa? Como que ela sai? E aí monta uma sequência. Uma sequência. Beleza? Vou fazer uma sequência aqui. Para quem é meu aluno, agenda emocional, mapeamento emocional, agenda emocional, relaxamentos. Aqui já é uma sequência. Se for usar ferramentas, por exemplo, de ver como a pessoa está, fazer um plano de ação e agora avaliar, fazer um acompanhamento daquele plano de ação se ela está colocando em prática. Isso não é um processo? Isso não seria uma sessão? Um processo? Um pedaço? Perceba, você não vai fazer o processo todo. Você vai pegar só um pedaço. Marcos. Pode falar. Marcos, repete, por favor, a sequência que você fez para quem já é teu aluno. Mapeamento emocional, agenda emocional, relaxamentos. Se você colocar um eu sou aqui, se você colocar um eu sou aqui, você fez uma transformação geral nesse sujeito. Entendeu, Wilson? Sim. Transformou a identidade desse sujeito. Por exemplo, no caso... Então, a gente abre com mapeamento, vamos abrir com mapeamento, né? Ver a situação dele toda. Na sequência, a gente vai fazer a agenda emocional, encaixa um relaxamento e finaliza com o eu sou? Isso. Aí você já tem 4 sessões. Certo? Tá, e se eu precisar de uma quinta, qual seria a última? Não, é aquilo que eu te falei. Você pode fazer só 4. Você quer pôr uma quinta? Beleza. Vai lá e faz um plano simples de ação com a pessoa. Um grow da vida. Beleza? Um dardo. Não Perfeito. precisa de um plano completo. Uma coisa mais simples, pontual, para ela resolver ali. Ok, Sandra? Show. Obrigado. Gente, alguém quer fazer comigo aqui agora? Fazer um processozinho com as ferramentas que você tem? Eu quero. Então, vamos lá. Me dá um cliente fictício. Cria um cliente... Uma pessoa que tem síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Ok. Homem e mulher. Mulher. Síndrome do pânico, mulher. Qual a idade? 40 anos. 40 anos. Casada? Divorciada. Vive com alguém? Com os pais e com os filhos. Pais e filhos. Trabalha? Trabalha. Cristã? Espírita. Seria religião espírita? Espírita cristã. Kardecista, é isso? Ou espírita mesmo? Um pouco mais... Eu estou falando de uma pessoa conhecida minha. Ela é aberta, né? Ela é espírita, mas ela é aberta, não segue exatamente a risca. Beleza.
ela também crê em um Deus que está ali. Beleza. Essa mulher te procurou com qual reclamação? O que ela quer? Imagina. Ela tem síndrome do pânico, de vez em quando ela tem muito medo e parece que ela está tendo um ataque que vai morrer. O coração acelera, falta de ar e em seguida ela precisa tomar um remédio, precisa utilizar aquela bombinha para conseguir respirar. Beleza. Então, olha só. Você está dizendo aqui que uma pessoa que... Vamos pegar lá o nosso mapinha. Níveis neurológicos. Aonde você acha que é o problema dela? Está em ambiente, comportamento, capacidade, crenças, identidade ou espiritual? Aonde que é o maior conflito que gerou tudo? Da infância, ambiente. Tá, mas esse ambiente onde ela vivia mudou o que nela? Qual é o conflito que ela tem? Eu não estou perguntando de onde veio. Eu estou perguntando nela qual é o conflito. Insegurança. Insegurança total. Quando você fala que uma pessoa Medo. é insegura, isso é um comportamento, isso é uma direção, isso é a motivação que ela tem, é a visão e missão de mundo, ou é Deus? Aonde que você acha? Comportamento. É um comportamento. Só as ações? Ou ela tem uma direção que gera essas ações? Você consegue ver uma direção que gera várias ações? Sim ou não? Não. Não. Você consegue perceber que as ações dela estão ligadas a uma capacidade que ela tem de não ser segura? São várias ações, mas essas ações elas são geradas porque ela tem uma capacidade, ela não tem a capacidade de ser uma pessoa segura, concorda? Sim. Então vamos subindo. É qual uma árvore? Eu não ter capacidade de ser uma pessoa segura tem a ver com as minhas crenças? Sim. Se eu mudar a crença dela, resolve dali para baixo, não resolve dali para cima. Se lembra que sempre que você fizer nas de baixo, ela vai atuar sempre na dela para baixo. Dificilmente para cima. Entendeu? Se eu mudar uma crença dela, vai mudar capacidades, comportamento e vai mudar o ambiente dela. Mas não vai mudar a identidade dela. Até aqui tudo bem? A minha pergunta para você é o seguinte: será que é uma crença só que ela tem na insegurança? Ou são várias crenças que ela tem mostrando essa insegurança? Por exemplo, no trabalho ela é insegura, com os filhos ela é insegura, na hora de falar com os amigos ela é insegura, na segurança da casa dela é insegura, falar em público ela é insegura, ou seja, em vários papéis, em várias partes ela é insegura. Se for uma crença só, é uma crença. Agora, se você está falando de várias crenças, aí eu vou tirar só para mostrar. Imagina uma árvore de cabeça para baixo. Se é uma crença só, eu vou trabalhar essa crença. Agora, se é várias crenças, é porque não é crença. Está aqui. Entendeu o que eu quis dizer? O tronco... Eu acho que está na identidade, porque ela é sentimento de abandono e rejeição. Beleza. Então, olha só. Vamos voltar. Está na identidade, né? Vamos lá de novo. Você chegou até a identidade. Beleza. Aqui, a minha pergunta é: quem é Deus ou o universo que ela vive? Será que isso daqui pode gerar uma insegurança de quem ela é na identidade dela?
Será que o que ela entende de Deus, de ser maior, de conexão com o universo, pode trazer também uma insegurança para ela? Sim. Então, olha só o que vai acontecer. Se você tentar trabalhar crenças, capacidade, comportamento e ambiente, isso não vai mudar essa pessoa. Se ela estiver trabalhando um terapeuta, um psicólogo, um coach, que estiver trabalhando isso daqui com ela só está perdendo dinheiro. Porque a intervenção dela tem que ser aqui. Entendeu aqui, Sandra, a ideia? Então, eu preciso entrar com intervenções que façam com que ela entenda melhor a parte espiritual e que faça com que venha quem ela é, qual é a identidade que ela tem. Posso abrir um pouco mais de falar assim concretamente o que acontece? Pode. Ela foi abandonada pela mãe biológica e ela passou por mais 2 ou 3 famílias. Foi abandonada de novo. Foi abandonada 2 ou 3 vezes. Então, esse abandono faz parte da identidade dela. Sabe qual que é a coisa mais cruel que acontece? É que ela foi programada a ser abandonada. Sabe o que é mais cruel? É que agora ela pode encontrar uma pessoa que não abandona ninguém, mas ela, por ela ter isso programado dentro dela, ela pode fazer com que o outro, que não abandonaria ninguém, a abandone. Porque ela está programada. Então, essa identidade dela precisa ser trocada. Essas emoções dela precisam ser trocadas. Então, aí, como que mexe nisso? Então, a intervenção você vai ter que fazer aqui em cima. Você vai ter que mudar a parte espiritual e a parte de identidade. Como eu faço isso? Então, assim, eu posso trabalhar essa parte aqui em cima. No lugar de eu falar, tem alguém que me daria alguma sugestão de como mudar a identidade e espiritualidade de alguém? Uma ferramenta. Agora, gente, não é ferramenta só de coach. Pode ser que você busque PNL, que você busque, até porque é reprogramação, ela é em cima. E eu vou te dar um toque. Dificilmente. Deixa eu refazer a minha fala, para eu não tomar porrada de ninguém. Não, vamos lá. Quem teve formação de coach tradicional e que nunca viu PNL, nunca viu inteligência emocional profunda, não tem a mínima ideia de como fazer isso. Estou sendo bem sério para vocês. Se você não sabe nada de programação neurolinguística, você não vai conseguir resolver isso. Você vai cobrar do cara, ele vai te pagar, você vai tentar entrar com ferramentas, mas se você não tem ferramentas para atuar lá em cima, você não vai atuar lá em cima. O coach, quando ele foi criado para resolver as questões lá embaixo. Ambiente, comportamento e capacidades. Ponto. Coach, quando ele foi inventado, coach executivo, coach business, quando veio as primeiras, eles vieram para resolver essas questões. Não tem condições de resolver em cima. Essas outras questões, elas vão ter que ser trabalhadas com reprogramação lá no inconsciente. Então, quem é coach tradicional, me desculpa, mas você não resolve. Eu já fiz formações em coach tradicional e não resolve. No máximo que eu vi o cara chegar em crenças. Acima de crenças, ele não muda. Mas vamos lá. Me fala como eu poderia resolver. Uma ferramenta que eu posso usar nessa senhora, por exemplo, de 40 anos, divorciada, que mora com os pais, que mora com os filhos, frustrada porque ela não tem mais a vida dela. Ó, linha do tempo, ótimo, linha do tempo. Você vai trabalhando a parte emocional dela, todos os abandonos, com ensaio mental, ela vai até aquele registro primeiro, refaz aquele primeiro registro, e aí você vai vindo, voltando em ensaio mental até chegar no dia de hoje e a projeta para daqui à frente.
Então, nesse ensaio mental, você vai fazer ela viver uma outra coisa e ela sentir algo diferente. E ela desativar aquela crença que ela tem de abandono, que ela tem que ser abandonada, que ela vai ser abandonada, e ativar uma crença de merecimento, que ela merece ser cuidada, que ela merece, aí você consegue mudar essa pessoa. Se você não tiver uma ferramenta como a linha do tempo, deixa eu ver outros, o eu sou, linha do tempo, eu sou, quem é que está escrevendo? Ah, é o Marcelo. Beleza. Então, linha do tempo emocional, se você não está trabalhando uma técnica de reconstrução de quem ela é, de crenças mais profundas, e aqui não é uma crença, lembra aquela ideia de uma raiz? Pensa numa árvore, a árvore em pé, tronco e os galhos. Cada galho é uma crença. Então agora pensa invertido, né? Se você pensar na árvore, é só você pensar daqui para cima. Aí então tem um tronco que é o que você acredita, a sua identidade. Da sua identidade nasce várias crenças. Se é mais de uma crença, não adianta. Se você atuar só em uma crença, deixa eu te falar uma coisa. Se você fizer a mudança em uma crença só, você desativou a crença e colocou a pessoa e foi embora. E não trabalhou as outras crenças ativam de novo essa que você desativou. Ficou claro? Então, se eu tenho um problema financeiro e chegou lá, eu não quebrei as outras crenças, uma crença vai ativar de novo e eu vou ter problemas financeiros de novo. Ok, pessoal? Eu estou sem celular aqui, eu estou sem saber horário. Me fala o horário aí, quem puder. Que horas agora? São 7h30. 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 Eu já estou entrando em outra aula agora. 7h30. Então, eu falei até às 7, a gente precisa finalizar. Ficou claro isso? Então, aí, Sandra, como que nós faríamos? Teríamos que reprogramar esse sujeito, essa mulher, fazendo com que ela passe por algumas dessas sessões. Então, o que eu faria? Primeiro, eu colocaria alguma coisa para ela poder relaxar. Então, a agenda emocional, você conhece a agenda emocional. Aí tem IBC, tem Febracis, a gente fez a nossa, é uma agenda emocional. A agenda emocional tem que entrar alguma ferramenta mais forte para ela entender qual é a visão, missão que ela tem, algo mais profundo de identidade. Você precisa trabalhar isso. Se tiver técnicas de relaxamento, seria ótimo, porque como ela tem síndrome do pânico, o síndrome do pânico é uma subida. Então, se ela começa a subir e você tem técnicas de relaxamento que não deixa ela subir, ou seja, ela não vai chegar no pânico. Você evita aqui embaixo. E aí você consegue controlando isso. Então, algumas técnicas nesse sentido para ajudar. Beleza? Gente, está ficando claro a ideia de você construir o seu processo? Porque eu não vou mentir para você que você vai pegar um processo engessado e vai funcionar. Você vai pegar o seu processo e vai aplicando. E vai testando. E como agora é voluntário, cara, é a melhor oportunidade que você tem para fazer isso. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu me formei como coach. E aí eu queria inventar uma metodologia. Cada ferramenta que eu desenvolvia um pacotezinho para adolescente. Eu fui para a Escola Adventista de Vitória, com autorização dos pais, com autorização da direção depois dos pais. Eu atendi a galerona no grupo, depois eu fui individual e atendi 35 crianças, adolescentes. Depois eu fui para a Escola Adventista da Serra, outro município próximo, 25 quilômetros, 30 quilômetros um do outro. Conversei com a direção, falei com os pais, atendi mais 35 crianças lá. O que eu fiz? Eu atendi 70 crianças, depois mais 5 fora, só para confirmar se aquele processo que eu criei para adolescente funcionava.
E eu fiz gratuito. Então, agora está nas tuas mãos de você criar processos 4, 5 que você aplicar. Sabe o que vai acontecer? Olha só como que vai ficar legal. Se você tem um processo aonde, olha só que massa. Se eu conseguir dividir o meu processo em 2 ou 3 partes, ou em 5, quando eu for vender o meu processo para a pessoa, eu vendo ele completo. Mas se a pessoa falar e eu ver que a pessoa não tem dinheiro mesmo, eu quebro, eu fraciono. Falei, não, então faz o seguinte, faz só o autoconhecimento agora. Faz só esse daqui. E aí eu vou colocando blocos. Então, no lugar de eu vender 12, eu vou vender 5. Eu vou vender 4. E a transformação que teve aqui, ela vai ter mais coragem de buscar o dinheiro que faltava para terminar o processo comigo. Então, se eu não consigo vender um processo de 3 mil, 5 mil, eu consigo vender um processo de 1.000, 1.500. Mas eu não baixei o meu preço. Eu diminui o número de sessões para alcançar aquele objetivo. Quando alcançar, eu vendo o próximo. Por isso que eu estou dando esse macete para vocês, que isso vai ajudar para você construir lá na frente. Ficou claro? Era muito mais simples eu chegar aqui e colocar 4, 5 ferramentas e falar, gente, faz isso. Mas o que eu quero fazer é você pensar além. Você construir a sua metodologia. Você construir os seus processos de coaching. Tem alguma pergunta? Fechamos? Ok. Eu não estou ouvindo ninguém porque está todo mundo com o microfone fechado, tá? Então, se alguém quiser falar, abre. Fechamos hoje. Uhum. Ótimo. Então, ó, dever de casa, separe as 5, coloque lá. Aqueles que ficaram boiando e que você viu lá o processo e não conseguiu entender, porque a transformação do sujeito está em você mudar o inconsciente dele. Se você olhar para as suas ferramentas agora, e você é de coach tradicional, ou você passou por uma escola e não consegue fazer isso, me dá um toque no privado, eu vou conversar com você para ver o que a gente consegue fazer para ajudar, tá bom? Mas você precisa fazer um processo para mudar o inconsciente do sujeito. Você tem que estar isso com muito claro na sua mente. Marcos, só uma colocação aí, pode ser? Dá tempo? Como? Uma colocaçãozinha, pode ser? Pode falar. Nesse processo que você falou também, é importante que se coloque uma ancoragem ali, né? Uma âncora, para que a curva não suba, né? E aí está o processo de PNL. Então, se a curva começou a subir, a pessoa, nesse caso da Sandra, começou a perceber que vai entrar em pânico, se ela tiver uma âncora ali, ela vai ajudar muito naquele processo, sim, porque ela vai ativar a âncora naquele momento, ela ativou a âncora, automaticamente essa âncora vai estar no inconsciente dela, e esse inconsciente vai se responsabilizar e vai atuar sobre o processo. Eu acho que é interessante também. Sim. Ou um relaxamento, o efeito é quase o mesmo, que é trazer uma emoção diferente. Para quem não sabe o que é âncora, posso aplicar uma âncora simples aqui agora, que já está implantada em você. Quer ver? Imagina um dia, o melhor dia da sua vida. O melhor dia da sua vida. O dia que você se sentiu mais feliz na sua vida. Pensa aí agora, com detalhes. Pensa nesse dia com detalhes. Sinta aquele dia. Se você fizer isso, você vai ver que suas emoções vão ser trocadas. Simples assim. Simples. Eu vou para um asilo, chego lá, tem um velhinho. Eu chego para ele e falo, cara, nossa, eu vejo que ele está abatido. Chego para ele, tio, mas me diz aí, qual foi o dia mais feliz da tua vida? E ele começa a contar. É assim ou não é? Aí você começa a perguntar mais sobre aquilo. O que acontece com o rosto dele? Vocês já devem ter passado por essa experiência. Ele muda. A fisionomia muda. Pega uma criança que está quieta no canto, chama a criança e pergunta para ela o que ela mais gosta de fazer. Mas pede com detalhes, com detalhes. Você tem que pedir para ela falar o que ela ouviu, o que ela viu, o que ela sentiu no corpo. Se você usar esses 3 canais, que são os canais que a gente guarda, a pessoa muda. A mesma coisa, se eu te perguntar,
algo muito triste que aconteceu com você? Olha a âncora vindo. Âncora é aquilo que está gravado lá. Ótimo, Daniel, perfeito. Aí, uma ferramenta. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque nesse processo que eu enxerguei aí, essa poderia ser encaixar entre a segunda, a terceira ali, e você já dá uma âncora para a pessoa, aí você traz ela para você, e aí você faz ela enxergar, como se você colocasse um espelho, sabe, na frente dela. Aqui, ó, como você pode produzir isso, né? E aí você é rápido o processo. Então tem solução, é bacana. Valeu. Você pode usar um ensaio mental para provocar isso e criar uma âncora, por exemplo, ela nunca viveu isso. Tipo, a mulher sempre foi abandonada. Beleza. Ela sempre foi abandonada. Mas ela não tem dentro dela o anseio, o desejo de não ser abandonada, dela ser cuidada, dela ser amada. Projeta ela na frente. Pega um ensaio. Um espelho. Futuro. Gente, primeiro dia, eu iria... Até um desenho. No primeiro dia... Pode até fazer um desenho. No primeiro dia eu ia chegar para ela, sabe, Sandra? Como se ela fosse, o nome dela fosse Sandra. Eu ia virar, Sandra, pensa lá na frente, como é que seria não ser abandonada, ser amada, ser feliz, ser cuidada? Como é que é isso? Ah, Marcos, não sei. Não, vai lá, me fala. Como é que é e tal? Como é que é? Como é que você olha para as outras mulheres e vê como é que seria isso? Como é que seria você? E aí ela vai falando, no que ela vai falando, ela vai se posicionando. Você tira ela do estado atual e já leva ela para o estado desejado. Você já projetou essa mulher. É outra técnica. Você pode ser que a primeira sessão você só faça isso. Ela só se enxergue aqui. Como ela vai cuidar dos filhos? Porque se ela está fazendo, os filhos estão sentindo que ela está abandonando os filhos também. Por isso que eles vão abandoná-la depois. Então ela inverte. Você projeta ela lá, faz, vê como é que ela trataria os filhos, como ela tem que fazer e tal. Faz uma sessão só daqui, ó. Só projetando ela para cá. Beleza? Beleza. Quem puder estar falando dos... Só um minuto, né? Só para fechar aqui um pensamento. Nós estamos hoje, segunda-feira. Eu vou estar aqui até a quinta. Se vocês quiserem voltar, por exemplo, amanhã eu vou abrir de novo falando sobre o aplicativo, abrindo falar sobre... Se você quiser trazer um outro processo para a gente criar, a gente cria. Por exemplo, tem uma adolescente que é assim, 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 assim. Como eu faço? A gente vai montando para cá. E eu quero depois montar uma coringa. Os meus alunos, eu falo que quando a gente faz muito coach day seria um dia de coach, né? A gente vai para uma comunidade, vai com os alunos para lá e naquele dia a gente faz o processo de coach todo em uma sessão só. Dali 1h30, mais ou menos. Aqui, deixa eu ver se alguém já participou. Você já participou, não já, Val? Acho que a Val daqui é a única que já participou. Mas não sei se a Val está... Já participei sim, Marcos. É uma sessão só. Início... É uma sessão só. É um processo só. E é show. Então, eu vou montar alguns modelos e vou soltar para vocês. E se alguém quiser do grupo passar por isso, eu aplico na pessoa. A gente faz na hora com a pessoa, grava, só eu e a pessoa, e depois a gente disponibiliza no grupo para o pessoal ver como é que é. Mas a ideia agora, desses 4 dias, é estar fazendo isso daqui. Ó. Você traz um problema, você traz um case, e eu vou trabalhar em cima daquele case. E aí a gente vai aprimorando as ferramentas para poder colocar. Então, assim, traz o pepino mesmo. Pode jogar no meu peito. Tá bom? Joga o problema, a gente vai tentar resolver junto. Vai uma ferramenta, vai outra e tal. Tem que ser um processo de 4 a 5. Pode ser que eu não consiga resolver todos os problemas daquela pessoa. Porque pode ser que o processo dela precise de um processo mais longo e que seja mudada várias coisas. Agora, eu gostaria de lembrá-los de um detalhe que eu digo para os alunos lá no Coach Day. É um dia. Lembre-se que aquela pessoa que saiu de perto de você, que você aplicou, que seja uma sessão, 2, 3, 4, ela não é mais a mesma pessoa que entrou. Você pode não ter transformado tudo na vida dela, mas alguma coisa você já fez. E aquilo que você fez
já vai fazer com que ela viva melhor, que a qualidade de vida dela seja melhor. Você melhorou um pouquinho, ok? Lembre-se que às vezes a gente não consegue fazer tudo por causa da limitação de tempo, de espaço, da próprio crescimento da pessoa. Eu já tive pessoas que no início eu ficava frustrado, porque eu via que a pessoa podia ir lá na frente, mas ela só foi 80%, 50%, 60% do que ela pôde avançar. Mas era o que ela queria naquele momento, é o que ela podia naquele momento, por causa de todo um processo sistêmico que ela estava vivendo. E eu não posso avaliar no sentido de que ela não fez o processo dela. Ela saiu feliz da vida. Eu sabia que ela podia ir mais, mas ela não queria ir mais. E quem sou eu para julgá-la? Eu via potencial, mas eu não posso pedir para que ela seja o potencial máximo dela. Até por um detalhe. Ninguém nessa sala usa seu potencial máximo. Vou repetir isso que eu disse. Ninguém aqui nessa sala usa o seu potencial máximo. Todos nós estamos vivendo uma ou outra trava que eu vou destravando aos pouquinhos. E aí eu vou aprendendo, vou vivendo. Aquele que acha que está todo destravado, coitado dele. Coitado dele. Porque ele parou o crescimento dele. Ele não tem nada para ajudar mais. Não tem mais nada. Já é perfeito. E não existe isso. Então, eu não posso pedir a perfeição do meu cliente porque eu não sou perfeito. Se eu fosse perfeito, eu estaria numa outra esfera. Eu não sou. Eu tenho que aprender. Eu estou aprendendo. Com vocês, eu estou aprendendo. Tá bom? Fechamos? Alguém quer falar alguma coisa? Estamos de volta amanhã às 7. Eu ia fazer um comentário. Pode falar, Daniel, e a gente fecha. Pode falar, Daniel. Não, acho que foi eu, Wilson. O Wilson está falando. Não, Wilson, eu. Peraí, Wilson. Era eu. Eu passei por uma situação muito interessante, eu acho que é uma colaboração também. Eu estava como staff, não era o coach principal. E uma cliente, uma coach, ela foi levada para uma situação que ela se desesperou. Que a situação, ela imediatamente lembrou que ela perdeu o filho, né? Foi a morte dos filhos e ela ela foi no fundo do poço e a coach, a que eu estava acompanhando, ela falou, não, eu sei, eu entendo a sua dor, só faz uma coisa para mim, me diz o número do seu telefone invertido. E automaticamente ela parou. Então também não é uma âncora, né? Mas é aquela coisa de ela abriu a sinapse. Ela tinha feito todo aquele caminho de volta, né? Daquela dor, daquele sentimento brutal que ela teve, né? Perda de filho, assassinato. E assim, ela fez uma pergunta simples, só preciso que você... Não, eu sei quanto dói, todos nós estamos conhecendo a sua dor. Só diz pra gente o seu número de telefone invertido. E ela chorou, assim, mais meio segundo. Mas que pergunta é essa? Como assim? Ela, né? Então, acho que é uma dica. Eu isso desde sempre. Tem quase 10 anos eu uso isso também ainda muito. Quando a coisa sai de... ameaça sair de controle, uma coisa assim que tira a pessoa daquele estado. Se você souber isso... Eu acho que tem a ver também com que... Sim. Se você souber a estrutura da PNL, você pode criar qualquer tipo de ensaio mental ou pergunta. Você só precisa respeitar a estrutura. Fora disso, você brinca à vontade. Beleza? Gente, muito obrigado. Beleza. Divulguem para os amigos, traga mais voluntários, traga pessoas para serem atendidas. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês, as mensagens que eu estou vendo lá no chat, tá bom? Muito obrigado mesmo. E vamos fazer algo bastante para impactar bastante pessoas. E o que você precisar, estamos juntos, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, 5h30 eu abro a sala, 6 horas a gente começa a conversa. Entre nos aplicativos, chame alguém para conversar com você, use, faça o atendimento, veja como é que eu mostro uma tela e tal. Amanhã você traz a dúvida, a gente tira a dúvida e entra para criar processo de novo, tá bom?
E eu vou colocar Beleza. lá no grupo aquela páginazinha, lembrando que é do Instituto, né? Mas aí as ferramentas que eu vou listar são ferramentas do meu Instituto. Mas aí dá para você ter uma noção do que é intervenção. Tá bom? Um abraço aí para todos e aqueles, lembrando, aqueles que viram que precisam de ferramentas ou que não têm ferramentas ou que está inseguro com isso, entre em contato comigo separado para a gente poder conversar. Valeu, fechando, parando a gravação agora.